posição de um ponto em relação a uma circunferência. Então eu escrevi aqui meio abreviado, né? Mas é isso. Posição de um ponto em relação a uma circunferência. Então, quais são as possibilidades quando nós temos um ponto e uma circunferência? Esse ponto pode estar aonde aqui na circunferência? Vamos ver isso na nossa aula de hoje. Vamos aprender que existem, então, 3 possibilidades, tá bom? Quando nós temos um ponto e uma circunferência. Então, tá aqui as nossas 3 circunferências, mas está faltando uma coisa, né? Tá faltando o nosso ponto. Então, eu vou colocar ele aqui agora pra gente, ó. Então, a nossa primeira possibilidade, vamos fazer aqui, né? Vamos supor, por exemplo, que temos um ponto aqui, tá bom? Um ponto que eu vou chamar de ponto P. Tudo bem? Então, esse ponto P, repara que ele tá onde, gente? A circunferência ela pode ser dividida assim em 2 regiões super importantes, né? A primeira é a região, ó, interna, tá vendo? Interna, que está na parte de dentro da circunferência. Então esse ponto P aqui, ele está onde? Ele está na região interna da circunferência. Ah, professor, então qual é a outra região que também tem na circunferência? Ó, a região externa, tá vendo? Ó, que tá até aqui parecendo que ela é um sol, tá vendo? Mas não, isso quer dizer a região externa, a região da parte de fora da circunferência, a região externa, e a região interna da parte de dentro. Então, vamos aqui ter 3 casos, né, quando temos um ponto e uma circunferência. O primeiro deles, como eu falei, né, é um ponto que está na parte interna da circunferência, tá vendo? Está na parte de dentro, tá? E o que nós sabemos em relação à circunferência, né? Nós sabemos aquela nossa teoria básica de sempre, mas que é super importante, né? A distância do centro, né, da circunferência até qualquer outro ponto da circunferência é quem? É o nosso raio, não é isso? Então daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio, né? Sempre vamos ter aí, né, vários raios aí aparecendo para a gente, tá bom? Então, eu quero, por exemplo, relacionar qual é a distância entre esse ponto P e a minha circunferência, tá vendo? Que eu botei aqui tracejadinha. Eu sei o quê? Como o meu ponto P, gente, ele tá aqui na parte de dentro, então, né, quando o nosso ponto P aqui está na parte interior da circunferência, nós temos o quê, né? Qual que vai ser, a gente pode relacionar aqui, né, a distância, tá vendo aqui, ó? A distância do ponto P até O, né, até a origem, com o raio, né? Então eu vou colocar isso aqui, ó. A distância, tá bom? Do ponto P até a origem, tá vendo? Vou representar por isso aqui. Ela vai ser o quê, né? Eu vou fazer uma comparação dela com o raio, tá bom? Na circunferência. Então, essa distância aqui, gente, ela é maior, menor ou igual ao raio, né? Ó, o raio é isso aqui, tá vendo? Grandão. Tá vendo? Se eu pegar daqui até aqui, né? Ó, daqui até aqui vai ser o raio, né? Então, o meu P está antes do raio. Então, a distância de P até O é menor do que o raio, tá vendo? Menor do que o raio. Então, sempre que eu tiver algum ponto, né, interior aqui à circunferência, eu vou ter o quê? Que a distância desse ponto para o centro é menor do que o raio, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso primeiro caso, tá bom? Da posição de um ponto em relação a uma circunferência. Para pontos interiores, né? Para pontos na parte de dentro, né? Pontos, ó, interiores à circunferência, nós temos o quê? Que a distância do ponto à origem é menor do que o raio. Qual é o outro caso, então, professor? O outro caso é isso mesmo que você está pensando, ó. Se temos aqui a região de dentro, né? Também temos a região de fora, não é isso? Então, o outro caso é para um ponto estando aqui na região de fora da nossa circunferência, na região exterior. Por exemplo, ó, um ponto P aqui, ó. Tá vendo? Repara que o ponto P realmente, ó, ele está fora da circunferência, né? Então, como sempre, né, nós temos aqui, ó, daqui para cá vale o raio, né? Temos vários raios, né? Daqui para cá também vale o raio, não é isso? Temos vários raios. E olha só, se eu querer ligar aqui, né, o P até o O, vou ligar aqui tracejado, ó. Liguei, tá vendo? Repara só, ó, se eu quiser parar aqui, tá vendo? Parei aqui. Então, daqui até aqui é o quê? É o raio, não é isso? Daqui até aqui é o raio. Só que repara só, o P ele tá até mais longe, tá vendo? Então, vamos fazer aqui o mesmo processo, ó. Qual é a distância, né, de P
até a minha origem da circunferência, até o meu centro da circunferência, ele é o quê? Ó, aqui está o meu P, tá vendo? Aqui está o meu P. Ele é maior, menor ou igual ao meu raio? Repara que é maior, tá vendo? Repara que é maior. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância de P à origem é maior do que o raio, tá vendo? Vamos supor assim, se o raio for 4, né? Se daqui até aqui for 4, por exemplo, né? Da origem até lá o meu ponto P vai ser 5, né? Por exemplo, porque a gente está vendo aqui que é mais longe, né? E aqui também a gente pode pensar dessa forma, ó. Se a distância do meu ponto O, tá vendo? Até um raio, até a um ponto na circunferência, ou seja, o raio, né, for 4, vou colocar aqui o mesmo raio, né? O raio for 4. Então, ó, daqui até aqui vai ser 3, tá vendo? Porque é bem menor do que o raio. Tudo bem? Então, ó, para pontos interiores à circunferência, a distância do ponto ao centro é menor do que o raio. Para pontos, ó, que estão na parte de fora, né, na parte exterior à minha circunferência, não é isso? A distância desse ponto até o raio é o quê? Desculpa, a distância desse ponto até a origem, né, é o quê? É maior do que o raio. Ah, professor, entendi. Então, qual é a última... Então, qual é a outra possibilidade, né, que nós temos? Porque se nós temos duas regiões, né, a de dentro, está aqui a possibilidade. A distância do ponto ao centro é menor do que o raio. A de fora, está aqui a possibilidade. A distância do ponto ao centro é maior do que o raio. A outra possibilidade, né, é quando não é nenhuma das duas, nem fora nem dentro. Ou seja, o ponto P ele está na própria circunferência, né? Então o ponto P está na própria circunferência, ou seja, ele está na linha, tá vendo aqui, ó? Aqui está o nosso ponto P. E nós podemos, né, relacionar ele com o raio. Cada uma das possibilidades nós estamos relacionando com o raio. Então, por exemplo, nós sabemos que a distância daqui até aqui é o raio, não é isso? Por exemplo, daqui até aqui também é o raio, tá bom? E qual que vai ser a distância do centro da circunferência até o ponto P? Ué, como o ponto P está na própria circunferência, né? Lembra, a circunferência são todos esses pontos aqui, né? Que estão aqui nessa linha circular aqui, tá vendo? Então, a distância do ponto até o centro da circunferência é o próprio raio, tá bom? É o próprio raio. Então, nesse caso aqui, né? A distância do ponto P à circunferência é igual ao raio. Então temos três possibilidades, aonde, né, das três possibilidades nós comparamos sempre a distância do ponto ao centro com o raio. Então, ó, o ponto P está no interior da circunferência, a distância dele ao centro é menor do que o raio. O ponto P está na própria circunferência, né? Então a distância dele ao centro é igual ao raio, né? Porque a gente sabe que para uma circunferência, a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro é igual ao raio, né? É o raio. E se o ponto P estiver na parte de fora da circunferência, na parte exterior da circunferência, né, a distância dele até o centro vai ser maior do que o raio. Ah, professor, tem uma pergunta. Qual é a pergunta? E se o ponto P estiver aqui no centro, se o ponto P for igual ao centro da circunferência? Nesse caso, gente, quando o ponto P é igual ao centro da circunferência, né, ele está onde? Ele está aqui no interior, não é isso? Então a gente vai saber o quê? Que a distância vai ser menor do que o raio. Mas qual que vai ser a distância dele ao centro? A distância do ponto P ao centro vai ser 0. Vai ser 0. Por quê? Porque o ponto P ele vai estar em cima, justamente em cima aqui do nosso centro, tá bom? Então fiquem ligados aí, tá bom? Em relação à posição de um ponto com uma circunferência. Nas próximas aulas vamos aprender coisas maiores, né? Vamos aprender as posições, as possíveis posições de uma reta em relação a uma circunferência. E você repara que não tem outra possibilidade, né? Dado um ponto e uma circunferência, ou o ponto está dentro dela, ou ele está fora dela, ou ele está aqui nela mesma, né? Não tem outra possibilidade, tá bom? Então, bons estudos, grande abraço e tudo